No meio dos anos 2000, um homem começou a ficar bastante conhecido pelo seu belo trabalho na África de resgatar crianças sequestradas. Mas antes disso, esse cara passou por uma fase onde teve envolvido com tráfico de drogas, quase morreu, até que ele teve um encontro com Deus que o fez mudar completamente. A sua história é tão incrível que virou até filme. Nesse vídeo a gente vai conhecer toda a trajetória de Sam Childers, o pastor metralhadora. Em uma mão, uma Bíblia e na outra, uma AK-47. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O norte-americano Sam Childers nasceu na cidade de Grand Forks, em Dakota do Norte, em 1963. Ele cresceu numa família cristã devota, com pais bons e honestos, sendo que o patriarca da família era serralheiro e um veterano fuzileiro naval. Ele também tinha 2 irmãos mais velhos, além de uma irmã que infelizmente faleceu antes de completar 1 ano de idade. Quando Sam tinha seus 11 anos, começou a ficar meio rebelde, dando bastante trabalho aos seus pais. Foi nessa época que ele começou a beber e a usar maconha. Com seus 13, já usava drogas mais pesadas, como cocaína, por exemplo. 15 years old, I'm putting a needle in my arm, shooting up cocaine and heroin. Kept going deeper. I went into selling drugs, and I'm not talking about small amounts. I'm talking large amounts of drugs, and it kept going deeper until I became the shotgunner, a hired gun for drug deals. O jovem rebelde. Bom, com 12 anos, Childers e a família se mudaram para Grand Rapids, em Minnesota, e lá na sua adolescência o Sam acabou se envolvendo em muitas brigas, vendendo drogas, além de ser um tremendo de um talarico, o que parece, né? Ele teve vários casos ali com mulheres casadas. Cada vez mais envolvido nesse mundo de violência, de crime, ele acabou se tornando um shotgunner, que seria como um guarda armado ali para traficantes de drogas. Foi aí que ele conheceu quem se tornaria a sua esposa futuramente, a Lynn, que era uma stripper. Tudo levava a crer que Sam não passaria de um criminoso que só faria merda pelo mundo. Mas um acontecimento mudou tudo e, graças a Deus, acabou sendo para melhor em sua vida. A transformação. Vivendo daquele jeito, seu próprio pai tinha mania de falar: rapaz, alguém vai matá-lo um dia desses. Foi pensando nisso que a preocupação de morrer por causa do meio em que ele estava começou a circular nos seus pensamentos. Com isso, aos poucos, Sam foi se afastando do mundo do crime, arrumou um emprego na área de construção e ele foi progredindo, apesar de ainda estar ligado ao vício de drogas, e álcool também. And I knew if I kept on living the life I was going to die for some stupid reason. Well, on the way home that night, I said, God, I'm done living this life. 2 years later, I walked into a church, lifted my hands up and said, God, here I am. Nesse tempo, a sua companheira, a Lynn, ela acabou voltando à igreja que frequentava e que tinha abandonado na adolescência. Sam também foi voltando aos hábitos cristãos e a ter um bom relacionamento com Deus, começando a ter uma vida mais limpa. Aos poucos, as coisas foram se endireitando na vida do casal. Lynn e Sam tiveram a sua primeira filha e Childers começou então o seu negócio aí de construção. Mas a sua maior missão aqui na Terra ainda estava por vir. A missão na África. Sam estava frequentando a igreja e pediu para o seu pastor para que ele pudesse ir à África junto com um grupo de missionários. Muitas vezes esses missionários vão para outros países e os da igreja de Sam iam para ajudar na reparação de casas que tinham sido danificadas num conflito na região africana. Ele conseguiu ir em 1998 e estava na aldeia de Yei, no Sudão do Sul. Enquanto estava lá, Sam foi visitar uma vila e acabou vendo o corpo de uma criança dilacerado por uma mina terrestre. Naquela hora, ele caiu de joelhos e prometeu a Deus que iria fazer de tudo o que pudesse para ajudar o povo do sul do Sudão. A mensagem de Deus. Sam voltou para casa, mas aquela imagem da criança e a sua promessa ficaram em sua cabeça, até que meses depois ele retornou ao Sudão e passou por todo o país no intuito de cumprir o que havia prometido. We started going into these areas that was heavy conflict areas, bringing in medicine, bringing in doctors. I mean, people that were from gunshot to broken legs, broken arms, down to worming people. Foi quando ele passou pela aldeia de Nimule, na fronteira com Uganda, que Sam disse ter recebido então uma mensagem direta de Deus. Ao que ele conta, Deus teria dito: eu quero que você construa um orfanato para as crianças e eu quero que você o construa aqui. God said to me,
this is where I want the children's village. I remember arguing with God. I says, God, do you know where we're at? God, we're in the middle of a war zone. There is no way we can build a children's village out here. It's not going to happen. God says, this is where I want. Com a mensagem recebida de Deus, Sam decidiu que simplesmente ia fazer o que havia sido ordenado. Obviamente que nem todo mundo deu o apoio que ele gostaria, né? Sendo que muitas pessoas locais diziam que ele estava louco. Na época, o Exército de Resistência, que era uma milícia rebelde brutal, que já tinha sequestrado ali mais de 30 mil crianças e matado ali centenas de milhares aí de aldeões, estava destruindo a área. Era uma missão extremamente difícil e muito arriscada. Porém, Sam ignorou todas as barreiras, já que tinha convicção de que Deus estava com ele e que tudo daria certo. Seguiu com um plano da construção do orfanato e ele voltou para os Estados Unidos e vendeu seu negócio de construção, enviando dinheiro então para a África. I started selling my camper, I had a fishing boat like a bass tracker. I started selling everything because nothing meant anything to me anymore. How could I have these things to go out and have fun? And there's literally people dying. Aos poucos, o orfanato começou a ganhar estrutura. Sam limpava a vegetação e construía as cabanas que abrigariam as crianças durante a parte do dia e dormia sob uma rede pendurada numa árvore durante a noite. O detalhe era que em uma mão ele segurava a Bíblia e na outra uma metralhadora AK-47, duas armas extremamente poderosas, não é? Enquanto estava construindo o orfanato, a sua mulher Lynn estava na Pensilvânia com a sua filha Paige. Porém, as coisas não estavam tão fáceis por lá, né? Já que o carro da família havia sido levado por conta de dívidas, fora que ainda receberam um aviso emitido pelo banco referente a dívidas de hipoteca da casa. Mesmo com toda essa dificuldade, não tendo dinheiro para o orfanato e nem para as dívidas, Sam decidiu que com pouco dinheiro que entrava, ele mandava ali para a África e que aquele era então o seu principal propósito. Depois de muito perrengue e de muita batalha, o orfanato finalmente ficou pronto e assim Sam começou a liderar missões armadas para resgatar crianças do LRA. Seria o grupo de rebeldes chamado aí de Exército de Resistência do Senhor. Pela sua história, seu projeto e por estar ajudando as crianças, toda a sua trajetória começou a ser conhecida pelas pessoas da região e os moradores começaram a chamá-lo então de The Machine Gun Preacher. Seria algo como o pregador com uma metralhadora, o pregador de metralhadora, ou como ficou conhecido por aqui como o pastor metralhadora. Não é aquele pastor metralhador do meme, não, né? Tinha um meme do pastor metralhadora, lembra? Mas não é esse daí, não. Bom, e é claro que depois disso, né, seus feitos vieram a ser conhecidos pelo mundo. A sua primeira aparição numa mídia nacional, no programa Dateline ABC, em 2005, ajudou bastante nisso. Right now we have 3 projects in Ethiopia, we have 3 projects in Uganda, we have the orphanage in South Sudan, we're getting ready to do some work in Somalia. This whole thing keeps growing and growing. So listen, what I'm trying to tell you is when you are steadfast to your call, God will keep growing that ministry. Cultura pop. Sam Childers ainda escreveu com detalhes toda a sua vida, seus passos na África, em seu livro chamado Another Man's War, que foi lançado em março de 2009. A sua história é tão impactante que ganhou um filme baseado nela, lançado em 2011, chamado de Machine Gun Preacher, o que ele ficou conhecido, né? Estrelado aí por Gerard Butler e que ficou conhecido aqui no Brasil como Redenção. Fizeram também um documentário em 2014 chamado de Machine Gun Preacher Documentary. Vale dizer que, claro que a vida de Sam ia dividir muitas opiniões, já que alguns o veem como um herói e outros acabam vendo ele como se fosse um mercenário, um assassino que usa o nome de Deus. A discussão fala do uso da violência por pessoas que professam o cristianismo, mas vale lembrar que Sam disse que não apoia a violência, só que essa era a maneira que ele tinha de salvar as crianças da morte e dos abusos que sofriam. É mais do que justo, na minha opinião. What I do is I rescue children. Whether I'm in a war or where I'm at, I rescue children.
Sam ficou conhecido então como Machine Gun Preacher e por essa jornada, né, espiritual de luta que ele acabou seguindo, de resgatar crianças das mãos de líderes guerrilheiros nas zonas de guerras mais perigosas da África. Hoje ele realmente é um pastor, além de ser um motociclista e autor ativista, que fica migrando entre a África e os Estados Unidos, sempre indo em igrejas e escolas pela América, falando sobre como superar o vício em drogas, além de falar também sobre o seu projeto na África e a ajuda na tentativa de pôr um fim no abuso sexual nos Estados Unidos. Lynn cuida da sua igreja, a sua filha e o marido cuidam do orfanato construído por Sam, eles sobrevivem de doações. Sam segue dedicando a sua vida e recursos para resgatar as crianças na zona de guerra do Sudão, além de falar sobre o Joseph Kony, que é o líder da LRA, que é o grupo aí de rebeldes, né, que ele luta contra. E o fato, né, desse líder precisar ser preso, já que ele foi até condenado por 33 acusações de crimes de guerra e está foragido. Além de torturar, assassinar e abusar das crianças, ele ainda acaba as transformando em crianças soldados. O nome do orfanato em Nimule se chama Angels of East Africa. Lá, atualmente, tem mais de 300 crianças que são cuidadas por ele e pela sua família. Ainda falando de pastor, eu vou deixar recomendado para vocês aqui um vídeo antigo do canal, mas muito bom, né? Vídeo para você, um vídeo um pouco maior, para você assistir comendo uma pipoca. E nele eu conto a história do pastor Felipe Heiderich, que ele foi parar num hospício, foi torturado. É bem impactante a história dele também, vou deixar recomendado. Só clicar aqui no final no card, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.